Se você sente que nasceu para algo maior, mas vive preso em uma vida pequena, este vídeo não é motivação. É um chamado. Havia uma vez uma águia, mas ela não sabia disso. Desde o primeiro dia de vida, ela foi colocada no meio de galinhas. Cresceu observando galinhas, aprendeu a se comportar como galinha, comia o que elas comiam, ciscava o chão e temia o céu. E assim, aquela que nasceu para voar alto, passou a vida inteira olhando para baixo. Essa não é apenas uma história sobre uma ave. Essa é a história de milhões de homens. Homens que nasceram com força, visão, potência e propósito, mas foram criados em ambientes que domesticaram sua essência. Ambientes que ensinaram a abaixar a cabeça, a silenciar a voz, a negar o instinto, a pedir permissão para existir. Desde cedo, disseram a esse homem: não seja agressivo, não seja dominante, não seja duro, não seja demais. Serra como todo mundo. E assim, pouco a pouco, o mundo foi quebrando suas asas. O galinheiro de hoje não tem cercas de madeira. Ele é invisível. Ele se chama sociedade. Se chama medo do julgamento, culpa implantada, crenças herdadas, conforto disfarçado de segurança. Nesse galinheiro moderno, o homem aprende desde cedo a trabalhar sem questionar, obedecer sem compreender, consumir sem refletir, distrair-se para não pensar e calar-se para não incomodar. Ele aprende que sentir raiva é errado, que desejar poder é perigoso, que buscar liderança é ego, que disciplina é sofrimento e que autoridade é opressão. E assim, o homem vai se tornando manso, não forte e controlado, mas fraco e domesticado. Como a águia que passa a vida ciscando o chão, o homem passa a vida resolvendo migalhas, discutindo futilidades, correndo atrás do supérfluo, enquanto o céu, o seu verdadeiro lugar, permanece intocado. Mas existe um problema. Mesmo no galinheiro, a águia ainda sente algo estranho dentro de si. Um incômodo, uma inquietação, uma sensação de que algo está errado. Ela olha para o céu, às vezes, e não sabe explicar por quê. O homem também sente isso. Ele sente quando está sozinho, quando o barulho do mundo silencia, quando a distração acaba, quando a noite chega. Ele sente um vazio que não se preenche com prazer. Sente uma raiva que não sabe de onde vem. Sente um cansaço que não é físico. Sente uma frustração profunda, silenciosa, e então ele tenta anestesiar isso. Com álcool, com pornografia, com comida, com entretenimento infinito, com redes sociais, com dopamina barata. Mas nada disso funciona, porque o problema não é externo. E a águia não sofre por falta de milho. Ela sofre por estar no lugar errado. O homem não sofre por falta de conforto. Ele sofre por viver abaixo da própria natureza. O maior cárcere do homem não são as grades, são as ideias implantadas na mente. Ideias como: você não é bom o suficiente. Aceite o que a vida te deu. Não lute contra o sistema. Homem forte é tóxico. Melhor se adaptar do que confrontar. Essas crenças são ensinadas, repetidas, reforçadas pela família, pela escola, pela mídia, pela cultura. E o homem, ainda jovem, aprende a duvidar de si mesmo. Ele troca a própria bússola por aprovação externa. Troca o instinto por validação. Troca a verdade por conforto. Como a águia, que passa a acreditar que não sabe voar, o homem passa a acreditar que nasceu para pouco. Mas a verdade é uma só. A águia nunca deixou de ser águia. Ela apenas esqueceu. Toda águia, em algum momento, ouve o chamado do céu. E todo homem, em algum momento, é confrontado pela própria consciência. Pode ser uma perda, uma humilhação, um fracasso, uma traição, um fundo do poço. Algo que o fere profundamente. E naquele instante, ele percebe que continuar vivendo daquela forma é morrer aos poucos. Ele olha para o galinheiro e pela primeira vez não sente pertencimento. Sente repulsa. Ele começa a questionar: por que eu vivo assim? Quem eu me tornei? Isso é tudo que existe? E essa pergunta é perigosa, porque uma vez que o homem questiona, não há mais volta. A águia começa a perceber que suas asas não são um defeito, são ferramentas. Sair do galinheiro dói, porque ali estava o hábito, o conhecido, a falsa segurança. Voar exige coragem, exige solidão, exige responsabilidade. No começo, a águia cai, o homem falha. Ele tenta mudar e é ridicularizado. Tenta se impor e é rejeitado. Tenta disciplinar-se e sente dor. O galinheiro zomba. Volta pra cá. Você não é isso. Para de fingir. Mas o preço de voltar é maior que o medo de continuar. Porque agora ele sabe. E quem sabe não consegue mais fingir que não vê. A masculinidade não é agressão. É direção. Não é violência.
é controle. Não é dominação cega, é liderança consciente. O homem desperto aprende a assumir responsabilidade, controlar seus impulsos, canalizar a força, proteger o que importa, dizer não sem culpa e permanecer firme sob pressão. Ele não busca aprovação, ele constrói respeito. Ele não grita, ele sustenta o silêncio. Ele não reage, ele escolhe. Assim como a águia não pede permissão para voar, o homem não pede permissão para ser quem nasceu para ser. O primeiro voo não é bonito, é desajeitado, é assustador, mas é realidade. E uma vez que a águia sentiu o vento sob as asas, ela nunca mais aceita o chão como lar. O homem, quando desperta, não se encaixa mais em vidas pequenas. Ele começa a exigir mais de si, a respeitar o próprio tempo, a construir algo maior que prazer imediato. Ele entende que disciplina é liberdade, que dor é crescimento, que solidão é forja e, principalmente, que ninguém virá salvá-lo. Ele é o resgate. Se você se sente deslocado, inquieto, insatisfeito, talvez não haja nada de errado com você. Talvez você seja uma águia criada em um galinheiro. E chegou a hora de lembrar quem você é. O céu sempre esteve lá. As asas sempre estiveram aí. A única pergunta é: você vai continuar ciscando o chão ou vai aceitar o preço de voar? Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada juntos. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Isso significa que você escolheu não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, menos nem que seja só para parar, respirar um pouco mais fundo, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse simples gesto faz com que a mensagem chegue a mais pessoas que hoje estão em silêncio, lutando sozinhas. E se você conhece alguém que está vivendo como galinha, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem no momento certo é o empurrão que falta para alguém começar a dar a volta por cima. O canal Disciplina Silenciosa foi criado exatamente para isso: ajudar quem se sente perdido, cansado, desacreditado, mas que no fundo ainda carrega força para se reconstruir. Obrigado por estar aqui. Seguimos em silêncio. Seguimos com disciplina.